É o Gazeta Entrevista que está no ar, aqui pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Eu sempre começo esse programa agradecendo a Deus, porque é por Ele que estamos vivos e pela graça do Senhor Jesus Cristo. E esse programa é sempre feito com muito carinho, com muito amor para você aí de casa. O meu abraço especial a todo o povo do Vale do Acre e aos meus amigos queridos que nos assistem agora, aí em Cruzeiro do Sul, meu amigo, você que está aí em Mâncio Lima também, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Hoje eu quero começar falando de uma promoção histórica. Lá na Auto Acre Veículos, sua concessionária Kia Motors. Hoje, 12 de abril de 2013, a Auto Acre passa a pagar o frete para você. Você vai comprar toda a linha Kia Motors, exceto o novo Cerato, com preço de internet e frete pago pela Auto Acre. Não é pela Kia do Brasil, é pela Auto Acre. Uma medida sensacional. Você vai ter o Kia mais barato do Brasil aqui em Rio Branco. Uma promoção por tempo limitado. Você não pode perder a oportunidade de comprar Sportage por um preço nunca antes visto. Sportage automática, com um preço de tabela menos frete. É isso mesmo. Você vai comprar o Kia mais barato do Brasil. Corra, são poucas unidades. Vale para Picanto, Soul, Sportage, Sorrento, Cadenza, Optima e para o Bongo também. Dê uma passadinha, olha, Bongo 69.900 para você que quer comprar um carro sensacional. Dê uma passadinha lá amanhã. Não perca a oportunidade de comprar o seu Kia com preço de internet e frete pago pela Auto Acre. Histórica e sensacional esta promoção no nosso estado. Que beleza, hein? Eu recebo em nossos estúdios o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado Federal. Senador que esta semana fez um duro pronunciamento contra o ministro Joaquim Barbosa. Não contra o ministro, mas contra a maneira que o ministro agiu e como se posicionou frente a uma reunião com magistrados, no caso que se refere à criação dos novos tribunais regionais federais no país. Jorge Viana nos fala sobre isso, nos fala também sobre outros temas políticos muito interessantes. A questão dos haitianos, que eu vim aqui domingo. A questão dos haitianos, o FPE. Senador, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui de volta. Queria cumprimentar todos os bons amigos que te acompanham aqui nesse programa, todo mundo de Cruzeiro do Sul, a Brasileia, a Sena, todos os amigos aí de Feijó, de Tarauacá e daqui das cidades vizinhas. É um prazer estar aqui. E, de fato, foi uma semana de muito trabalho. Eu agora dobrei meu trabalho com a vice-presidência do Senado. Hoje mesmo de manhã eu estava abrindo a sessão, fazendo o discurso, falando de inflação, falando de reforma política. Agora eu tenho que jogar em todas as posições do gramado, como está fazendo o Botafogo, aliás. Aliás, vamos deixar esse assunto do Botafogo para depois? Nunca quer falar do Botafogo quando o meu time está por cima e o Flamengo está por baixo. Mas nós vamos ter que falar em algum momento. Vou te fazer algumas perguntas sobre a parte futebolística, né? Vamos falar depois. No finalzinho a gente conversa sobre isso. Senador, as declarações feitas pelo presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, sobre a PEC 544 de 2002, ou seja, já tramita há muito tempo no Congresso, foi aprovada na semana passada na Câmara, cria os TRFs, os Tribunais Regionais Federais do Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Paraná. Ao criticar a medida, o presidente do Supremo, ele diz o seguinte: os tribunais, abre aspas, serão criados em áreas de resorts, criados de maneira sorrateira. E o senhor rebateu essas críticas. O senhor acredita que a maneira como o ministro se colocou, inclusive já alguns comentários nas redes sociais e colocações de entidades de classe, por que o senhor se posicionou tão duramente contra essa fala do ministro? Olha, primeiro, de fato, não fui eu que critiquei, mas um conjunto de pessoas e órgãos de imprensa. Porque eu acho que o presidente da mais importante Corte de Justiça do país, ele, como a gente tem assistido, tem que ser um bom exemplo. Né? Assim que eu vejo quem ocupa uma função tão importante de nos julgar a todos. Eu acho que a atitude dele em relação aos seus colegas juízes, às entidades representativas dos juízes federais do Brasil, foi no mínimo desrespeitosa, deselegante. Foi uma atitude que eu entendo que deseduca. E eu penso de maneira simples, como um cidadão. Se ele
que ocupa a presidência temporariamente do do Supremo Tribunal Federal, trata seus colegas desse jeito, imagine eu, imagine você, imagine um cidadão. E como ele já tinha sido muito duro com alguns colegas, ministro do Supremo, tinha xingado o jornalista de uma maneira absolutamente inaceitável, ele fez essa coisa que gravou, xingou, mandou ficar calado. E eu fui relator. Eu fui relator da matéria no Senado de uma outra PEC que está correndo paralela da Câmara. Nós estamos lutando, eu falo que o povo tem sede de justiça. Nós estamos lutando para melhorar a prestação judicional, para que a população possa ter acesso à justiça, que é aquilo que é prerrogativa do presidente Supremo, defender isso. E eu não tenho dúvida que o ministro Joaquim Barbosa tem uma história, uma carreira brilhante, né? Ele certamente também quer dar sua contribuição para fortalecer o judiciário. Mas a maneira de tratar, a maneira de se relacionar é absolutamente reprovável. Mas eu fiz um discurso duro, sem querer fazer contraponto só, mas fazendo a defesa. Eu não fui assediado para fazer mudanças indevidas. Veja só, tem 70 milhões de pessoas no primeiro Tribunal Regional Federal. Quer dizer, quando você vai na Justiça Federal, atrás de resolver um problema de sua aposentadoria, atrás de uma questão sua que envolve a Justiça Federal, se você perder aqui no Acre, no Fórum do Acre, e tiver que recorrer, você vai ter que ir lá em Brasília. E já está abarrotada a primeira instância. São 70 milhões de brasileiros nessa região, são 14 estados. Tem gente que vai 4 mil quilômetros para ir atrás de um direito, que é a justiça. E esse tribunal, esse arranjo no Brasil, foi criado pela Constituição de 88, foi criado em 89. Então, nós só estamos querendo não aumentar a despesa, nós só estamos querendo uma melhor distribuição desses tribunais de recursos. E nesse caso, aqui no Acre, com a criação do TRF do Amazonas, os recursos seriam para o Amazonas? Dos casos do Acre? Na minha proposta, você teria um aqui para o Acre, para Rondônia, para o Amazonas, para Roraima, que ficaria com a sede em Manaus. Então ficaria menos processo, mais condição dos juízes poderem trabalhar e da justiça estar sendo acessada pelas pessoas. Gente, não tem condição. Quando foram criados esses tribunais, tinha 90 mil processos, agora são 1 milhão e 200. Se ficar esperando a decisão dos tribunais no ritmo que as coisas vão, tem que esperar 40 anos para você saber se você tem direito ou não. Não tem sentido isso. Agora, eu acho que é direito do judiciário dizer, não, nós não temos dinheiro, nós temos aquilo, nós só vamos criar... Na minha proposta, inclusive, eles têm 6 meses para discutir. Implanta um primeiro, faz o outro depois. Agora, o ministro, acho que foi muito infeliz na maneira que ele se portou, e independente de qualquer coisa, eu tomara que ele consiga encontrar uma maneira de juntar a sua posição, a sua história na magistratura, com uma postura que não deseduque. Uma postura que possa ser um exemplo bom e não um exemplo ruim, como foi esse caso. Senador, o senhor toca no assunto que eu creio que seja da mais absoluta importância para o Brasil, no momento em que nós vemos tantas medidas, tantas votações importantes que são levadas a cabo no Congresso, e a parte perdedora muitas vezes judicializa a questão no Supremo. E aí o Congresso brasileiro perde uma de suas principais prerrogativas, como poder independente. Fazer as leis. Como é que o senhor pensa disso? Eu fico muito preocupado, porque até algum tempo atrás, até ainda quando o presidente do Supremo era Paulo Brossard, né, ex-ministro da Justiça, parlamentar, brilhante, e grande jurista e ministro, se separava melhor isso. Mas eu acho que a culpa é do próprio parlamento. A gente se fragilizou, a gente não regulamentou a própria Constituição e algumas leis importantes. Agora eu estou numa comissão, junto com colegas senadores, que a responsabilidade nossa é regulamentar a Constituição de 88. Olha só. Olha quanto tempo depois. Então agora nós vamos ter um grupo de trabalho para regulamentar toda uma legislação que está pendente ainda. Sem essa regulamentação, dá muito questionamento sobre a constitucionalidade de algumas decisões. Aí vai para os tribunais. Quando vai para os tribunais, a gente perde a prerrogativa. Eu agora mesmo, foi uma batalha essa semana, a do FPE. Ora, a Constituição diz que o FPE tinha que ter uma dinâmica para que o Estado mais pobre possa ter um pouco mais e o Estado mais rico possa ter um pouco menos, para ter distribuição de renda. Nós fizemos uma luta lá, e aqui uma questão de justiça. Eu, senador Aníbal, que tem sido
um brilhante senador, uma pessoa que de uma seriedade como sempre foi, mas assim, o Aníbal tem se dedicado ao mandato do Senado e tem trabalhado muito, mas não foi só o Aníbal. O próprio senador Sérgio Petecão conversou comigo, falou: Jorge, como você já foi governador, prefeito, nesse assunto aí do FPE, eu vou estar junto para a gente não fazer o Acre perder. Então, e o Senado aprovou ontem as novas regras da partilha. Aprovamos e nós substitutivo do senador Walter Pinheiro. E nós nos juntamos com a do Amapá, apesar do respeito e carinho que eu tenho pelo meu amigo Walter, para poder também ser solidário com os estados da região norte. Inclusive o próprio Renan estava pedindo o voto do Sérgio Petecão, meu, e estava falando: Renan, isso aqui é uma questão que envolve a história futura do Acre. O Tião tinha feito reuniões com o senador Walter Pinheiro, e nas duas propostas o Acre estava bem posicionado. O Acre ganhava 6% numa e 10% na outra. Mas essa batalha ainda vai seguir, agora ela vai para a Câmara. E lá nós vamos precisar também ter essa união da bancada federal do Acre. Eu espero que eles se unam para defender o nosso Estado. No Senado são forças iguais, 3 para cada lado. Na Câmara, Câmara não. Tem desequilíbrio, tem bancada de 70 deputados, que como é de São Paulo, e tem 8 do nosso lado. Mas nós fizemos uma proposta onde também a gente tem condição de ter o apoio das bancadas grandes, para poder fazer frente a uma situação que é uma distorção. Quando foi feita a distribuição do FPE, vou te falar aqui, ninguém vai estar ouvindo, ninguém está gravando. Quem tinha força lá no Congresso era ACM, da Bahia, Sarney, do Maranhão, o pessoal do Ceará e o pessoal de Pernambuco. Esses 4 estados, eles têm hoje, do FPE, Fundo de Participação do Estado, eles têm quase 40%. 4 estados. O ACM botou 9% para a Bahia. 9% vai para a Bahia, direto. Porque ele mandava. Ele tinha poder, tinha força. E o Walter Pinheiro é baiano, meu colega. Se ele diminui muito a Bahia... É do PT da Bahia. Para equilibrar, ele também aí perde o pescoço na Bahia. Então, não podia ter sido ele o relator. Tinha que botar alguém mais isento, mais neutro. E nessa proposta do Senado? O Sarney também, o presidente Sarney, chegou lá e disse: não, tudo bem, está dando confusão, tem 2 propostas, tem uma terceira. Qual é, presidente Sarney? Qual é a sua terceira? Deixa tudo como está. É muita sabedoria na minha cabeça. E nessa proposta do Senado, o Acre fica com qual percentual, senador? Não, veja só, nós hoje temos um percentual de 3,40, que é um percentual bastante bom. Pra você ter uma ideia, o nosso é maior do que o de Rondônia, maior do que o do Amapá e maior do que o de Roraima. O Acre é o que tem o percentual. Então, o nosso time joga bem. Agora, o problema é a gente manter isso ou aumentar um pouco. Falei várias vezes com o Mâncio, com o Tião. O Tião foi lá várias vezes, o governador, e o Aníbal tem feito uma batalha incessante. E nesse aspecto aí, o Sérgio Petecão, o senador, colega, falou: não, vocês apontam o caminho aí que eu estou junto, e foi muito importante. Porque o difícil agora é tirar desses 4 estados aí, Pernambuco, Ceará, Alagoas e Maranhão. Mas aí agora vai ter que ter uma engenharia na Câmara dos Deputados que possa juntar algo que não penalize o Norte e o Nordeste, mas que faça justiça. Eu não tenho explicação para a Bahia receber 9. Ela podia estar recebendo 6. Né? 2 vezes o que o Acre recebe. São Paulo, por exemplo, hoje recebe 1%. O Acre recebe 3 vezes São Paulo. E no final das contas nem faz muita diferença para a economia de São Paulo esse 1%. Mas não fazia quando foi criado, porque o percentual era pequeno, o Brasil, essa coisa do IPI, tudo muito pequeno, imposto de renda. Agora, o PIB do Brasil há 10 anos atrás era de 500 bilhões, agora é de 2,6 trilhões. Qualquer 0,0 alguma coisa é muito dinheiro. Por isso que a briga agora é de gente grande. O governador Tião Viana decretou estado de emergência nas cidades de Brasileia e Epitácio-Holândia em virtude da presença dos 1.300 imigrantes haitianos e também de outras nacionalidades, senegaleses, nigerianos, gente de Bangladesh, até gente de Bangladesh. Da República Dominicana. Da República Dominicana. Jorge Viana nos fala dessa situação, ele esteve lá e nos fala também sobre esse problema do tráfico internacional de seres humanos. Será que essas medidas adotadas no Estado também servem para evitar esse que é dos problemas, das mazelas na nossa região? Você não pode perder, a gente fala sobre isso no próximo bloco. Não perca, daqui a pouco no Gazeta Entrevista a gente volta. Até já. Charlene.